A paz do Senhor, amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui nesta manhã, presbítero Anderson, aqui nessa missão de estar levando aqui um estudo da lição número 9 da revista Tessalonicenses. Escolhi esse tema aleatório, claro que é uma revisão, é só uma revisão. Breve Jesus voltará. Então, diante dessa situação que nós estamos aí vivendo, nós cremos que o Senhor já tem a solução. É só a gente estar firmes na sua presença, em oração, em adoração, meditando em nome de Jesus. Nós vamos estar orando nesse momento para começarmos, estamos começando em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso Pai, aqui estamos mais uma vez nessa manhã, Senhor. Não como gostaríamos, ó Pai, juntamente com os irmãos na congregação, mas embora a situação seja diversa, nós sabemos que o Senhor, Ele tem falado com o seu povo, Senhor. Que o Senhor nos ouve, aleluia, em adoração. O Senhor nos ouve quando nós clamamos, porque a sua presença se manifesta onde nós clamarmos. Não importa o local, não importa a circunstância, mas se clamarmos de todo o nosso coração, crendo e tendo fé, o Senhor se manifesta a nós. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada um que estará participando dessa meditação da palavra. Que o Senhor possa estar abençoando as famílias. Em nome do Senhor dos Exércitos, te agradecemos em nome de Jesus. Bom, de forma geral, nós estaríamos na congregação hoje a partir das 9, do domingo a partir das 9, dando essa escola bíblica, já começando a nova revista, que já está em mãos, já está em nossas mãos, mas por eventualidade desse vírus que se espalhou pelo mundo inteiro, a recomendação é nós não nos aglomerarmos, Então nós estamos seguindo as recomendações e o nosso superintendente, pastor Paulo Henrique, orientou que as escolas bíblicas seriam adiadas até a gente poder estar voltando nas congregações. Então nós estamos aqui nessa manhã com essa escola bíblica. Não sei a hora que você vai estar assistindo, de repente de tarde ou de noite, não importa. E essa escola bíblica, para a gente estar dando uma revisão, porque eu ainda não posso começar a nova revista, aí na congregação. Nós estamos aí nessa missão, pelo menos para a gente não ficar com a nossa mente só vendo notícia, notícia. A gente de vez em quando tem que parar, refletir um pouco na palavra, nos alimentar da palavra de Deus, tendo os cuidados, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, isso é importante. Mas tendo os cuidados, irmãos, de não estarmos nos contaminando. Mas crendo no Senhor, que o Senhor está já agindo, que o Senhor está conosco. Não fique desesperado se você pegar uma gripe ou resfriado, se começar a espirrar. Tome os cuidados, beba bastante água, se alimente bem, comendo coisas saudáveis, frutas, legumes, vitamina C, se alimentando de coisas boas, bebendo água e se privando, e se tiver alguma coisa, se você estiver gripado, doente, não saia de casa. Nós estamos aqui dando suporte, orando, e na medida do possível nós vamos estar ajudando aqueles que precisarem de alguma ajuda. Mas antes de começar aqui a lição, eu queria estar lendo alguns versículos de Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1, onde diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do seu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos
de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com suas primícias e tua renda, e se encherão os seus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto seus lagares. Filho meu, não rejeita a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho, ao quem quer bem. Glória a Deus. Então ontem eu estava lendo essa palavra, né, meditando, e aí eu achei assim, devia compartilhar com os irmãos essa mensagem, né, esse trecho bíblico, e para a nossa reflexão. Bom, mas agora a lição que nós vamos estudar, como eu estava falando aqui, é a lição número 9, né, uma revisão, como você está vendo aí, é uma revisão da carta aos Tessalonicenses, até a gente retornar efetivamente às lições, né, da nova revista, que agora me fugiu da mente, mas a nova revista é Tito, né? As cartas de Timóteo e Tito, né? Tá muito legal, o tema muito bom. E assim que a gente puder voltar, nós vamos estar voltando em nome de Jesus. Então, aqui está o título, né? Breve Jesus voltará. E vamos estar já vendo aqui o alvo da lição. Bom, o alvo da lição, o aluno será capaz de saber que é o dia do Senhor, quais sinais o precederão, e como os crentes e descrentes agirão nesse dia, compreender como se deve comportar até a volta de Cristo, crer que Jesus em breve voltará, e se comportar como quem aguarda a volta dele com expectativa, né? Então esses são os alvos da lição. Nós vamos estar lendo aqui, então, a introdução, que está na revista. Você que tem a revista vai acompanhar na revista. Aqui no slide tem algumas coisas só que eu peguei, que eu baixei da editora, né? Editora, que é a editora mesma da revista Cristã Evangélica. E algumas coisas eu acrescentei, que são os textos bíblicos, né? Mas as lições da revista eu prefiro ler aqui. Então vou ler aqui a introdução. Antes de entrarmos no estudo do texto básico desta lição, 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 11, né? Precisamos ratificar a nossa convicção sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é sem dúvida alguma dentre as doutrinas fundamentais do cristianismo e uma das mais consoladoras, né? Então agora nós vamos ler os versículos, né? Que é o texto básico, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Então vamos lá. Tessalonicenses 5, 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo,
e morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E logo depois, tem aqui essa frase para a gente continuar, para a gente estar completando. Se eu tivesse certeza que Jesus iria voltar amanhã, Aí complete aí essa frase aí. Complete você. Se você tivesse certeza que Jesus iria voltar amanhã, aí eu até completei aqui com uma pergunta logo abaixo. O que você faria, né? Qual seria a sua reação? Então, depois a gente volta aqui nessa reflexão e vamos dar continuidade, né? Já lemos a introdução, né? Vamos continuar lendo agora a introdução. Então aqui na revista, né, no slide aparece só um texto resumido na revista, eu vou continuar lendo. As igrejas do Senhor, estabelecidas nos dias apostólicos, foram doutrinadas cuidadosamente nessa alentadora esperança. O apóstolo Paulo deu muita ênfase a essa doutrina, de sorte que os crentes de então viviam embalados na doce esperança de que o Senhor em breve voltaria. E porque as igrejas viviam essa consoladora doutrina, exerciam poderosa influência no meio onde operavam, dando brilhante testemunho da verdade redentora para a salvação das almas. A ideia de que o Senhor poderia voltar de um momento para o outro incentivava os fiéis a intensa e extensa evangelização, sendo aproveitado ao máximo o tempo que lhe restava. Mas quando a cristandade começou a se esquecer de que o Senhor prometera voltar, deixando assim de vigiar, o amor de muitos foi esfriando, a fé entrou em declínio, oferecendo campo aberto para novas doutrinas contrárias e a fé apostólica. Como slogan, melancólico, ouvia-se por toda parte: meu Senhor tarda em vir. As epístolas e aos Tessalonicenses foram escritas originalmente para os novos convertidos que precisavam saber sobre a segunda vinda de Cristo. Então nós vemos, irmãos, que até aqui o panorama que a igreja vivia ali em Tessalônica, onde o apóstolo Paulo, ali liderava através de cartas e tal, nós vemos que a igreja estava indo bem, né? A igreja estava indo de vento em pouco, mas quando houve ali um enfraquecimento na pregação das Escrituras, falando sobre a volta de Cristo, estavam encorajados ali, empenhados, sabendo que em breve Jesus voltaria, mas quando houve uma falha, um desânimo, como diz aqui o trecho, mas quando a cristandade começou a se esquecer de que o Senhor prometera voltar, deixando de vigiar, o amor de muitos foi se esfriando. Então, o povo começou a se esquecer da promessa de Cristo. E Jesus prometeu voltar e buscar o seu povo. Jesus prometeu voltar e buscar a sua amada igreja. Então, começaram-se a dar ênfase a novas doutrinas, novas pregações, dizendo que talvez Jesus não vai voltar coisa alguma, como a própria revista aqui colocou: meu Senhor tarda em vir. Lucas 12:45 está escrito isso. Então nós vemos que muitos se esfriaram na fé. O povo se esfriou na fé, se esquecendo da promessa de Jesus Cristo, se esquecendo que o Senhor, que quando Deus promete algo, Ele cumpre. E aí o esfriamento na fé causa o quê? Falta de vigilância, falta de oração, falta de consagração, falta de meditação na palavra. E isso aí vai abrindo caminhos, vai abrindo
vai abrindo os seus ouvidos para inverdades, coisas que antes você sabia que eram mentiras, agora você começa a dar atenção para aquilo como uma verdade, porque a sua fé está enfraquecida. E a igreja enfrentava esse problema. Paulo começava a confrontar com esses problemas e começou a trazer de volta ao povo, através da palavra de Deus, a grande verdade. Ele começou a falar sobre o dia do Senhor, sobre o dia que o Senhor virá, sobre as consequências daqueles que se afastarem da fé, daqueles que se afastarem de Jesus, e também sobre a recompensa daqueles que perseverarem até o fim. Como nós vimos aqui, nesse trecho, Lucas 2,45, eu abri aqui a Bíblia para a gente ler, que diz assim, mas se aquele servo disser em seu coração, meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e comer e beber, embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, né? E uma hora que ele não sabe, e separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. Então nós vemos que o trecho trata de um assunto onde o povo não está mais dando a mínima, né, para a vinda de Cristo. E aí cada um começa a fazer aquilo que bem entende, aquilo que vai, né, que vai ao seu coração, e a fé, a adoração, a dedicação ao Senhor fica para trás. Então, olha o que o apóstolo Paulo, começa aqui a pregar para a igreja, a trazer de volta a eles a lembrança. Ele começa a falar do dia do Senhor, né? O dia do Senhor, o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, né? Aí ele começa a escrever à igreja sobre o dia do Senhor. Ele começa, aqui como a revista colocou em tópicos, né, separando os temas, o dia do Senhor será precedido por sinais, né? Ele começa a falar dos sinais. Então, eu vou ler aqui um trecho da revista. A expressão o dia do Senhor é usada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e se refere a um período de tempo em que Deus tratará tanto o judeu como o gentio com vara de ferro. Será um grande e terrível dia para todos os homens, diz o profeta Joel. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Está em Joel 2,31. Vejamos como Paulo escreveu sobre esse assunto. Então, Paulo escreve sobre o dia do Senhor, falando à igreja, e a primeira coisa que ele fala é o dia do Senhor será precedido por sinais. 2. O dia do Senhor surpreenderá os descrentes. O terceiro tópico, o dia do Senhor ocorrerá quando o mundo declarar que há paz e segurança. E 4. O dia do Senhor destruirá os ímpios subitamente. Aí vamos tratar cada assunto aqui que ele coloca, cada versículo que trata de cada assunto, cada tópico, né? Então, o dia do Senhor será precedido por sinais. Aí, o tópico 1, letra A, né? Guerras, fomes, pestes e terremotos, né? São coisas que vêm acontecendo em toda parte do mundo. Até aqui no Brasil mesmo, que não havia indícios de terremoto, nós já começamos a ter notícias de terremotos em algumas partes do nosso país, do nosso continente, não só do Brasil, mas no continente sul-americano, continente onde nós estamos situados geograficamente, continente sul-americano, né? Então, alguns países até do nosso continente têm tido indícios de terremotos, não tão grave, mas nunca havia sido, né, registrado isso. E nós estamos vendo as fomes, as pestes, né, e os terremotos, as pestes que estão em todo o mundo, e agora até mesmo no que estamos vivenciando atualmente. Então nós vemos aqui que guerra, fomes e terremotos, né, sobre esse tema, nós temos aqui em Mateus 24,6, eu vireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, mas não vos assustei, porque é mister, né, é necessário, ou
É imprescindível que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Ou seja, não precisamos nos desesperar achando que vai acabar tudo agora. Sim, são sinais da segunda vinda de Cristo. Mas precisamos ficar atentos, de olhos abertos, ouvidos abertos, vigiando, mas não se desesperar, porque se somos salvos, se estamos em Cristo Jesus, o que nós temos que nos mobilizar agora é levar o Evangelho de Cristo às pessoas que ainda não têm Jesus Cristo no seu coração. É essa a nossa missão aqui na Terra. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, né, versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Né? E o versículo 8 diz, Mateus 24, 28, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Princípio das dores, não é o fim. Então nós temos que perseverar, continuar na caminhada, meditar nas Escrituras, nos confiarmos no Senhor, porque as Escrituras elas nos confortam, mesmo dizendo que haverá guerra, rumor de guerra, mas olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, o Senhor está dizendo que se nós confiarmos nele, né, nós vamos sentir segurança, não vamos nos desesperar agindo com a nossa própria mente, com o nosso próprio esforço, mas agindo de forma que o Senhor nos orientar através do seu Espírito. Se levantar nação contra nação, está se levantando nação, reinos contra reinos, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas ainda não é o fim. Todas essas coisas são o princípio das dores. Então, esses sinais é para que a gente fique atentos, né, nas nossas vidas espiritual, aonde que a gente está errando, aonde a gente precisa se consertar, onde que a gente precisa melhorar, né? Porque nós somos falhos pecadores, mas precisamos sempre melhorar em alguma coisa. Precisamos fazer uma autoanálise, ver onde que a gente está errando, nos consertar, para não só para a nossa salvação, para garantir a nossa salvação, mas para que tenhamos condição de levar a salvação, levar a palavra de salvação, o Evangelho de Cristo, àqueles que ainda necessitam de salvação. Então, precisamos nos atentar, não nos desesperar. E o próximo tópico, a letra B, né, ainda no tema Dia do Senhor será precedido por sinais. O segundo sinal, né, é desassossego mundial. O desassossego mundial, está em Mateus 24, do 6 ao 8. Né, que aqui a referência. Mas a referência que foi nos dada aqui, desassossego mundial, está em 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O mundo nunca trabalhou tanto, nunca se nunca se atentou tanto para os afazeres diários como se faz hoje, né? Nos tempos de hoje, todo mundo trabalha, mesmo que não seja no trabalho formal, que é aquele trabalho que você trabalha na empresa, de carteira assinada, tudo direitinho, mas as pessoas estão procurando renda extra, que é um trabalho informal, que é vendedor, por conta própria, presta serviço por conta própria, né? Conta própria. Esse trabalho tem aumentado muito mediante a crise, falta de emprego. Então o povo está procurando, né, escape. Não que isso seja ruim, mas por outro lado, alguns têm se esquecido de separar o tempo para o Senhor. É bom que a gente trabalhe, é bom que a gente procure uma sustentabilidade na nossa vida financeira, até porque precisamos estar ajudando a obra do Senhor com nossas ofertas, nossos dízimos também. Mas se nós pedimos algo ao Senhor, pedimos condição, temos que também perceber que a obra de Deus precisa da nossa ajuda, contribuição,
E também precisamos congregar, né? Precisamos estar ali junto com os irmãos, aumentando a fé um do outro, né? Então, os tempos trabalhosos, não só isso, tem nos afastado também de estar orando até nas nossas casas, de estar nos santificando nas nossas casas, de estar fazendo as nossas orações, as nossas meditações da palavra em casa, porque, irmãos, é em casa que nós temos mais tempo do que na igreja. Na igreja nós temos um período curto ali de adoração, de leitura da palavra, de louvor, mas em casa, se a gente, mesmo que a gente trabalhe, vamos supor lá, vamos botar aí 12 horas por dia, mas um dia tem 24 horas, então se a gente tem que trabalhar, não tem jeito para manter a nossa vida financeira, né, saudável, a gente tem que tirar pelo menos aí em casa, pelo menos 2 ou 3 horas para a gente estar meditando na palavra do Senhor. É muito cansativo, estou cansado disso, mas a palavra de Deus, ela nos renova, né? A adoração a Deus, ela nos vivifica. Então, os últimos dias sobreviveram tempos trabalhosos, então não adianta a gente reclamar, porque são profecias, previsões dos últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos e profanos. Tá vendo? A nossa dedicação ao Senhor tem que continuar, para não acontecer isso aqui, ó. Porque se você se afastar, como está escrito ali, o povo se esqueceu de que Jesus iria voltar. Então cada um começou a olhar para si mesmo. Eu vou buscar a minha salvação. Quem já não ouviu falar isso? Eu vou buscar a minha salvação, eu vou buscar a minha bênção, eu vou buscar, né? Eu estou buscando pelos meus propósitos. Tudo bem, mas nós temos também a missão de buscar orar uns pelos outros. Claro que cada um tem que buscar a sua salvação, mas cada um de nós temos o dever de ajudar essa pessoa a buscar. Aquelas pessoas que são fracos na fé ainda, que precisam ainda ser modelados, precisam ainda ser discipulados, porque cada um de nós um dia fomos discipulados por alguém. Então, se a gente não tiver esse sentimento de para com os outros, solidariedade para com os outros, em ajudar ele a se levantar, ajudar ele a construir a sua caminhada, porque nós discipulando e ajudando, nós vamos evitar que as pessoas se endureçam o coração e se tornem desse jeito aqui, avarentos, presunçosos. Ninguém me ajudou, eu tive que quebrar a cara e tal. Uma coisa é a pessoa quebrar a cara por não querer receber ajuda, e outra coisa é a pessoa quebrar a cara porque não teve instrução, não teve ajuda. E aí ela fica endurecido o coração, fica duro, desobediente, fica a pessoa, né, revoltada da vida. Então, nosso dever é estar ajudando, né, preparando, dando orientação aos novos convertidos, aqueles que vieram para Jesus, para que não haja isso, evitar sem afeto natural e irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os irmãos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas enganando a eficácia dela. Deixe afastar-se. Então, o que acontece aqui? Nós temos que se afastar dessas pessoas. Afastar não quer dizer abandonar. Afastar quer dizer não ande com ele, mas continue orando por ele. Não acompanhe aquilo que ele faz, não concorre com aquilo que ele faz, mas continue orando por ele ou por ela, né? De longe. E aí Deus vai cuidar, né? Já que não há mais como ter aproximação por enquanto, mas Deus vai cuidar dela. E no momento oportuno, Deus vai gerar uma oportunidade para você estar mais uma vez investindo naquela pessoa. Se antes você não teve oportunidade, Deus vai gerar oportunidade. Então nós temos que nos afastar
de forma de não estar apoiando as suas atitudes, nem concordando, mas continuar orando. Se possível, se for alguém da tua família, se for alguém, seu filho, seu marido, sua esposa, você está próximo dela, então você vai continuar dando a palavra de orientação, mas nunca concordando e nem apoiando suas atitudes. E nascer sinais do sol e da lua. A incredulidade, aliás, na letra C, incredulidade no que concerne a segunda vinda de Cristo. Nesses dias há muita incredulidade, né? Nós vemos que o povo não crê mais na vinda de Cristo. Muitos falam, mas Jesus, desde criança que Jesus vai voltar, mas cadê que Jesus volta? Né? Porque o Senhor está esperando essas pessoas que estão falando assim, o Senhor ainda está dando oportunidade dessa pessoa que pensa assim a se converter, a se voltar para Ele, para que ela também seja salva. Por isso que Jesus não voltou ainda, por causa de você ainda, que não se decidiu, que não deixou, não se deu a oportunidade de experimentar o que é ser salvo. Como é bom ser salvo, como é bom sentir Jesus na sua vida, sentir Deus na sua vida. Então Deus está dando chance para a humanidade, para o povo, para nós levarmos a palavra e o povo se converter. Então, temos aqui a palavra em 2 Pedro 3, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo que, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, próprias vontades. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, né, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, são essas palavras, nesse versículo aqui em 2 Pedro, que nós vemos até os dias de hoje. Um povo incrédulo, sem crer, falta de crer, devido a tantos acontecimentos também. Mas nós temos a palavra que é nosso guia, nossa bússola, que vai nos direcionar, que vai aumentar a nossa fé. Então, esse é um dos sinais, né, que será precedido da vinda do Senhor, né? O dia do Senhor será precedido por esses sinais. E no outro tópico D, a apostasia da fé no seio das igrejas cristãs. Um grande número de cristãos apostatados da fé, né? Até vão para a igreja, até vão cultuar, mas a sua vida não tem novidade, porque já se apostataram, já se acostumaram com o modo de vida, né? Um modo de vida sem esperança. Nós vemos aqui em Mateus 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão todas as grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então nós vemos que a apostasia vem pela falta de crença, falta de fé, esquecendo-se que Jesus voltará, esquecendo-se que o Senhor cumprirá com a sua promessa. Aí as pessoas entram na apostasia. Nós podemos até traduzir essa palavra que hoje é muito usada como depressão. Muitos entram em depressão por falta de fé, né? É claro que os motivos também, há motivos para se gerar falta de fé. Um dos motivos são os escândalos, né? São os falsos testemunhos, são pessoas que fazem até parte da liderança, escandalizando o nome do Senhor, fazendo coisas horrendas, né? Praticando pecados horrendos, coisas horrendas que se praticam no mundo. E aí aquela pessoa que ainda não está firmada, que ainda não está com a sua vida estruturada no Senhor,
que não está com a sua casa ainda alicerçada na rocha, acaba se escandalizando e entrando nesse quadro de apostasia, né? Então, não é um quadro irreversível, um quadro que pode se reverter, mas aí vai depender muito da força de vontade dessa pessoa que está nesse quadro. Então, por isso é importante nós mantermos o nosso testemunho como cristãos, como servos do Senhor, nosso testemunho firmado na rocha, para que nós não venhamos promover a apostasia na vida de outras pessoas, né? Porque o que está dizendo o texto é que, em outras palavras, aqui, por causa dos falsos cristos, os falsos profetas, que até farão grandes sinais e prodígios, se possível enganariam até os escolhidos, né? Por causa deles, né, viria a apostasia, como está dizendo aqui, a apostasia da fé no seio da igreja cristã. Por causa dos falsos cristos, falsos profetas, as pessoas que não dão testemunho da sua vida cristã. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então o Senhor está nos alertando. Surgirão sim os falsos cristos, os falsos profetas. Surgirão os falsos crentes. Mas o Senhor já nos avisou. Ele já nos avisou, né? Se anunciar que está ali, que está aqui, se há sinais ali, se há sinais aqui, não acrediteis, né? Então não vamos dar ênfase a essas pessoas, tais pessoas que muitas vezes até se escondem atrás da fé para se promover, talvez, para se esconder de algo. Mas vamos olhar para aqueles que servem a Cristo, vamos olhar aqueles que dão testemunho. Não vamos dar tanta ênfase aos escândalos. Virão os escândalos, é mister que vem, diz a palavra, né? Mas vamos nos alicerçar, vamos fazer a nossa parte, orientando, ensinando. E no próximo tópico, letra E, sinais no sol e na terra, que precederão o dia do Senhor. Sinais no sol, no sol e na lua, Lucas 21, do 25 até o 26. E diz, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Olha o que tem acontecido, né? Essa semana ainda eu estava lendo uma matéria que foi detectado um asteroide que está entraria em colisão com a Terra daqui a não sei quantos mil anos, sei lá, mas daqui a 300, 400 anos, eu não só li por alto, mas nós vemos que há sinais, né? Esses sinais estão acontecendo. Bramido no mar, das ondas, né? Os tsunamis, os maremotos, né? Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Sim, está acontecendo, né? Nosso planeta, a nossa proteção do planeta está abalado. Tudo quanto nós vemos aí, né, está acontecendo, né, a humanidade. E na letra F, né, os sinais que precedem a vida do Senhor, falsos mestres e espíritos enganadores, né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, e haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente, né, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então olha aqui, os cuidados que nós devemos ter. Observarmos os frutos. Temos que observar aquilo que a gente ouve, às vezes até pela televisão, pela internet. Às vezes a gente vai visitar pessoas
igreja, às vezes a gente recebe, né, pregadores, que às vezes a gente está confiando que ele vai trazer uma mensagem. Não estou julgando ninguém, mas estou dizendo só que a gente tem que ter ouvidos bem apercebidos no Espírito Santo de Deus. Também houve entre o povo falsos profetas como entre vós, e também falsos doutores. Olha, são doutores, não são pessoas leigas, quem introduzirão encobertamente, ou seja, vai vir sem a gente perceber, sutilmente, né, heresias de perdição. Então, dentro da palavra da Bíblia, junto com a verdade, vai vir mentira. Aí nós temos que estar com nossos ouvidos apurados. E negarão o Senhor que os resgatou. Ele vai fazer isso, irmão, com palavras sutis, não com palavras assim grosseiras e claras, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Ele já está perdido e quer levar outros à perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então aqui a gente tem que perceber o caminho da verdade. Paulo estava ali combatendo isso, porque começaram assim a introduzir na igreja falsos ensinamentos, e ali o povo começou a se desviar do caminho da verdade. E você começa a perceber na vida de alguém que prega a palavra, que está pregando, mas o seu caminho está fora da verdade. Então você começa a perceber que está no caminho errado, ou por falta de sabedoria, ou por escolha, né? Por nível de espontânea vontade, né? A gente até ouve dizer que a Bíblia fala que o Senhor nos deu o livre-arbítrio. E a gente às vezes ouve dizer pessoas dizendo que a gente não tem livre-arbítrio, porque quando a gente escolhe o Senhor, a gente só deve seguir ao Senhor. Bom, no meu ponto de vista, né, abrindo esse parênteses aqui, quando nós escolhemos servir ao Senhor, nós temos que conhecer as suas diretrizes, os seus princípios, os princípios que o Senhor tem para a salvação. Temos que conhecer os mandamentos. E aí, quando nós conhecemos os mandamentos, o caráter do Senhor, e nós vemos que o que o Senhor tem para nós é bom, aí nós fazemos a escolha de segui-lo, certo? Mas quando algumas pessoas, né, talvez, algumas pessoas aí tá seguindo o Senhor e de repente ele para, mas eu acho que isso não vale a pena para minha vida. Eu acho que eu não quero isso para mim. E aí ele escolhe retroceder, voltar para o Egito, voltar para outra vida, para a vida antiga. E aí ele fez a escolha de deixar a salvação e seguir para o caminho da perdição. Então, isso é livre-arbítrio. Não quer dizer, não é no ponto de vista de que você escolhe servir a Deus ou não, isso é livre-arbítrio, certo? Não é livre-arbítrio no ponto de vista de que quando nós estamos servindo ao Senhor, nós fazemos o que quisermos. Aí, isso não diz respeito a livre-arbítrio. Não é querer livre-arbítrio, melhor dizendo, não é querer a salvação de qualquer maneira. Livre-arbítrio é escolher se você quer ser salvo ou não. Tá entendendo? Porque o Senhor não vai te obrigar a servir a Ele, né? A servir a Ele. Mas também Ele não pode te dar a salvação, garantir a sua salvação, se você não segue os seus mandamentos. Então isso é o livre-arbítrio, a gente escolher o que nós queremos para nós, o que é melhor para nós. Pois o Senhor não nos obriga a nada. Então, fechando parênteses sobre esse assunto, para a gente esclarecer melhor. E por avareza, né, continuando o texto aqui, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemo o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. A sua perdição não dormita, quer dizer, é inevitável, está por vir. Então, nesse tópico sobre os falsos mestres enganadores, eles terão seu galardão, né? A sua perdição. E aqueles que seguem a ele
seguem a ele porque escolheram seguir o caminho da perdição, também terão a mesma consequência. Então temos que tomar muito cuidado. Por isso Paulo alerta a igreja sobre esses sinais, os sinais que estamos vivendo hoje, nesse ano de 2020, nesse século 21, vamos dizer assim, são sinais que predizem a vinda do Senhor, predizem o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, e temos que tomar todos esses cuidados para que nós não venhamos perder a nossa salvação. E nesse mesmo tópico do dia do Senhor, na letra G, repartiremos 2 judeus, certo? Está errado aqui. Repatriamento, ou seja, a volta a nossas origens, de volta à origem, vamos dizer assim, de volta à origem. Deixa eu corrigir aqui. Vou corrigir aqui ao vivo, né? Vamos lá. A palavra é repatriamento, ou seja, de volta à pátria, né? De volta à pátria, de volta à nação, porque quando Jesus diz que a salvação vem dos judeus, então o grande dia do Senhor nós seremos repatriados, ou seja, voltaremos todos a ser um só povo, né? Como se nós tivéssemos nascido daquela mesma nação dos judeus, né? Como Jesus veio entre os judeus, então todos os seus descendentes, vamos dizer assim, descendentes por segui-lo, né? Todos os seus discípulos vêm de Jesus, e logo, sendo judeu, tornando-se seguidor de Jesus, o repatriamento, ou seja, vamos ser todos alocados, né? Separados, né? para o recolhimento, para o arrebatamento. Então, o repatriamento dos judeus, vamos entender. Eu mesmo recolherei, aqui ó, o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde estiver afugentado, e as fareis voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Então nós vemos que, portanto, eis que vem dias do Senhor que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Então, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Então nós vemos que o Senhor tem as promessas, né, daqueles que vão ser recolhidos para Ele, a promessa daqueles que vão ser levados para Ele. Então esses sinais já estão acontecendo, né? Já estão acontecendo. É notório que está aí os sinais, as pestes, os terremotos, tudo que nós estamos vivendo está acontecendo, e nós temos que ficar apercebidos, irmãos. Temos que estar apercebidos, vigiando, orando, e para que nós não venhamos cair na apostasia. Agora, indo para o segundo título, né? É o dia do Senhor surpreenderá o descrente. Então nós vimos aqui até agora os sinais que precederiam a volta de Cristo, que são
né, fazendo uma recapitulação aqui, recapitulando. O dia do Senhor, né? O dia do Senhor será precedido por sinais, já estão acontecendo. O dia do Senhor surpreenderá os descrentes, é o que nós vamos ver agora, né? O dia do Senhor virá com guerras, fomes, pestes, terremotos. Desassossego mundial, é o que já está acontecendo. A incredulidade que concerne a segunda vinda. Muitas pessoas ainda descrentes que o Senhor voltará. A apostasia da fé no seio das igrejas cristãs tem acontecido. Os sinais do sol, no sol e na lua, nós vemos aí que já está acontecendo, né? Tem os eclipses, né? A lua de sangue, o sol, né? São os eclipses, são sinais naturais. Para a gente é normal, mas são o que acontece. Falsos mestres e espíritos enganadores há muito dentro da igreja. Temos que ficar. Repatriamento dos judeus. Aqui é o que vai acontecer, onde o Senhor voltou o povo na Bíblia, né? Onde o Senhor trouxe o povo de volta para a Terra Prometida, mas nos dias atuais nós podemos interpretar isso como o dia que o Senhor nos levará para Ele. Indo para o próximo tópico, o dia do Senhor surpreenderá os descrentes. Mas a gente volta lá naquela perguntinha lá, naquele textozinho. Depois, quando eu for publicar esse vídeo, porque eu estou gravando primeiro, depois vai ser publicado aí. Se eu tivesse certeza de que Jesus iria voltar amanhã, complete sua frase, né? No final do estudo eu vou voltar aqui com essa questão. Continuando. Vamos lá. Aí você no vídeo aí, depois você pode botar nos comentários a sua pergunta, né? A gente vai estar aqui esclarecendo. Então vamos lá. Vamos abrir a tela. O dia do Senhor surpreenderá os descrentes. Na revista está assim, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É o que a gente leu, tá vendo? Vem como ladrão de noite. Mas os seus concidadãos odiavam e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Aqui nós vemos o texto bíblico, né, de Lucas 19:14 também, em que o povo rejeitava, né, ali o reinado do Senhor. Aqui conta a história de uma parábola onde o Senhor foi buscar um reino, né, para ele, e aí vem os embaixadores, né, o povo, vamos traduzir: não queremos que este reine sobre nós. Assim como Jesus foi rejeitado pelos próprios judeus, né, ali um povo o seguiu, mas sabemos que a grande maioria do povo que esperava um rei, que esperava um salvador, o rejeitou. E assim acontece hoje. Muitos têm rejeitado o Senhor. Então, continuando lendo aqui, o dia do Senhor, nesse tema aqui, né, vamos continuar lendo aqui na revista nesse tema. O dia do Senhor é um assunto frequentemente tratado no Antigo Testamento pelos profetas. O mundo atual vive a dizer, como na parábola de Jesus: não queremos que este reine sobre nós, como nós aqui lemos, né? Não queremos que ele reine sobre nós. Está eminente o segundo advento de Jesus, né? O segundo advento, que significa a segunda vinda, advento significa vinda, tomará de surpresa a maioria dos homens, como ladrão, quando estiveres totalmente despreparados e certamente sem esperar pela sua vinda, né? Então será um dia que o povo não vai estar preparado, será uma surpresa. Por que surpresa? Porque eles não creem, né? Eles não creem na vinda do Senhor. Há muitas doutrinas, há muitas palavras mentirosas dizendo que Jesus foi só um profeta, Jesus foi só um homem qualquer,
né, que a sua vinda já aconteceu, ele já veio, já foi embora de novo e que ele está morto. Mas nós temos, irmãos, evidências de que o Senhor não está morto, pois ele vive e vive eternamente e quer nos levar para morar junto com ele. Então, nesse tópico 2, né, porque vamos saber que muito bem o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Será uma surpresa para muitos. O tópico 3. O dia do Senhor ocorrerá quando o mundo declarar que há paz e segurança. Olha aí. É o que a gente espera. Paz e segurança. Quando o mundo declarar que há paz e segurança. É o que nós lutamos desde quando a gente nasce. Paz e segurança. Mas quando o mundo decretar isso, declarar, será quando o Senhor virá buscar a sua igreja. Mas aí, que graça tem, né? A gente pode pensar assim, agora que a gente alcançou a paz e segurança, Jesus vem buscar a gente, porque lá, irmãos, lá no céu, a nossa paz e segurança será para sempre. Agora aqui na terra, nós vamos ver que não vai ser bem assim. 1 Tessalonicenses 5,3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrirá repentina destruição. Olha aí. Quando declarar que há paz e segurança, então lhe sobrevirá, ou seja, o que virá depois é uma repentina, ou seja, de repente, está tudo bem, está tudo tranquilo, vai ser um período de paz, mas de repente virá a destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum, ou seja, não vai haver escapatória. Vai ser de repente, está tudo bem, bom, conseguimos a paz mundial, de repente virá a destruição. Então, nós temos que estar atento a esses acontecimentos, quando for declarar paz, estarmos preparados. Não vamos esperar nesse mundo, irmãos. Não vai ter paz, irmãos. Está aqui na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Vai melhorar. Tudo pode melhorar, pode ficar bom, pode ficar mais ou menos, mas paz e segurança no mundo, não vai haver essa paz e segurança verdadeira, né? Porque a única paz e segurança verdadeira que nós teremos é no reino dos céus. É quando nós estaremos com o Senhor na glória. Então sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Então tudo vai ser removido, não vai existir mais nada disso que a gente está vendo aí, né? Ainda uma vez comoverei, e não só a terra, não somente o céu. Vai ser tudo destruído, não tem como. Então eu coloquei aqui essa, entre parênteses aqui, a ONU, sobre a ONU, porque eu vou ler aqui o que está escrito aqui na revista, né? Essas palavras se referem, né? Aos não regenerados, que são estranhos à graça de Deus. Os homens na atualidade falam muito em paz, contudo recusam-se a fazer paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Quer paz, mas com o Senhor Jesus mesmo não quer nada. A Bíblia diz que Deus ainda vai abalar toda a terra. É o que nós lemos aqui, Hebreus 12, 26. Ele vai abalar toda a terra, como um aviso. Os antigos profetas previam uma época lá no fim da história, que as pessoas diriam: paz, paz, enquanto não há paz, né? Está aqui em Jeremias 6,14. E curam superficialmente a ferida e a filha do meu povo, dizendo: paz, paz, e quando não há paz. Ou seja, é uma coisa superficial. Vão tentar encontrar paz. Vão até conseguir por um momento, mas não por muito tempo. Porque, como diz a própria palavra, o mundo jaz do maligno. Aí, nem mesmo a ONU, que está aqui, que é a Organização das Nações Unidas, que é uma organização entre várias nações, entre acho que 100 e tantas nações, praticamente todas as nações do mundo.
é uma organização de paz, né, para promover a paz, para evitar uma nova guerra mundial, porque essa organização foi criada após a Segunda Guerra Mundial, para que as nações fiquem em concordância, para, vamos supor, se houver ali alguma ameaça, aí entra a Organização das Nações Unidas, né? Das Nações Unidas, para tentar promover a paz, para evitar que a guerra aconteça, pelo menos a guerra mundial. A guerra entre um país e outro, né, conflito entre uma nação e outra, às vezes não dá para evitar, porque não tem um acordo entre essas nações. Mas para que o mundo inteiro, para que não haja a outra guerra mundial, foi criada as Nações Unidas. É mais ou menos assim, estou explicando mais ou menos por alto, né? Também não me aprofundei muito nesse estudo, mas pelo que eu entendi foi isso. As Nações Unidas são para isso, para evitar nova guerra mundial. Então os países se reúnem de tempo em tempo para discutir, né? Discutir sobre relacionamento entre as nações, para evitar a terceira guerra mundial, uma nova guerra mundial. E aí, voltando à palavra, cura a superfície, a ferida, meu povo dizendo paz, paz, quando não há paz. Não teremos paz no mundo, teremos paz com Jesus. A paz, o mundo vai estar em aflição, em guerra, em destruição, em declínio, mas nós só vamos encontrar paz em Jesus, não no mundo. Entenda bem, nós vamos ter paz em Jesus. Ainda que tudo esteja caindo, tudo esteja em colapso, mas dentro de nós, ainda em nós, encontraremos sim uma esperança no Senhor, e nós estaremos com Ele. E no quarto tópico, o dia do Senhor destruirá os ímpios subitamente. Isso é triste, mano, porque a nossa vontade é que todos sejam salvos, mas os ímpios, a palavra diz ímpio, que não crê, que não querem, são os que não querem mesmo, que rejeitaram, né? Rejeitaram a salvação. Olha o que está reservado. Tessalonicenses 5:3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repetindo a destruição, com as dores de parto, aquela que é grávida, e de modo nenhum se escaparão, né? E nos tópicos que vem precedido no dia do Senhor, subitamente o ímpio, né? O dia do Senhor, onde diz Joel 2:1, e o Senhor levantará a voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial, e poderoso é quem executa a sua ordem, pois o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o pode suportar? Né? Então nós vemos que, como diz aqui a palavra, essa ilustração é a mais significativa possível. A destruição será repentina, da qual não haverá meio de escape. Os sofrimentos se tornarão cada vez mais intensos e agudos. Essa ilustração, emprega pela sabedoria divina, merece uma reflexão especial da nossa parte. O período aqui tratado tem sido denominado através de várias maneiras. A primeira maneira, que a gente já leu aqui, o dia do Senhor, né? O dia do Senhor, como nós estamos falando. É tempo de angústia de Jacó. A segunda, né? É uma exclamação. Por que aquele dia é tão grande que não havemos outro semelhante? É tempo de angústia para Jacó, todavia há de ser livre dela. Né? São trechos aqui bíblicos para trazer uma ilustração. No próximo é dia de angústia, de alvoroço, de solução para os ímpios. Tá vendo? Aqui são coisas que acontecerão para os ímpios, serão destruídos subitamente. São essas lamentações aqui, ó. Dia de angústia, de alvoroço, de solução. Vamos estar aqui em Sinfonia, né? O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto. Se apressa muito. Eila, amarga é a voz do dia do Senhor, clama ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço, de desolação, dia de trevas, de escuridão,
dias de nuvem e de densas trevas, tá vendo? Densas trevas. Eu não quero ficar aqui, irmão, esse dia. Não quero mesmo. Então, o grande dia da ira deles, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Né? Ainda tem gente que fala, irmãos, que não quer aceitar Jesus, que vai ficar para a segunda. Ai, meu Deus. Segundo arrebatamento, irmão. Aqui a Bíblia está dizendo: olha, ninguém vai poder resistir. É irresistível. É uma coisa triste, né? Então, vamos ficar com a primeira ressurreição. Porque ainda que seja, irmãos, que haja a segunda ressurreição, né? Segundo arrebatamento, pelo que a Bíblia fala, será insuportável, amargar. Você prefere amargar, né? Sofrer esse tempo de angústia, de amargo, do que ir com o Senhor agora, né? No dia que Ele arrebatar, que a dor e o sofrimento a gente já está vivendo agora, mas ainda com a graça de Deus, nós suportamos. Agora, sem a graça de Deus, será que você vai suportar? Né? Vamos pensar. E no próximo tópico, o comportamento cristão. Aí vem a parte número 2. O comportamento cristão na expectativa da volta do Senhor. Qual será, como deve ser o nosso comportamento? Como é agora a nossa... como vai ser agora daqui para frente, né? O nosso comportamento, como devemos agir, como devemos nos comportar. Aí nós vamos aqui, ó. Não se conformar com o sistema desse mundo. Primeira coisa, o sistema do mundo é um sistema na visão, na ótica do homem. Aquilo que o homem preparou, né? Aquilo que o homem reservou, né? Para se beneficiar de uma certa forma. Que na visão dele, às vezes, até por uma boa intenção, mas na visão dele é bom, mas não tem a direção de Deus. Então, vou ler aqui o texto da revista, que está assim: esse período que cobre o tempo entre o primeiro e o segundo advento, né, a vinda do Senhor, segunda vinda por quê, irmãos? Eu vou explicar aqui para você entender. A segunda vinda porque a primeira vinda de Jesus foi quando ele veio como homem, como homem nascido de mulher, né? E ali ele veio com uma missão de se sacrificar por nós. E a segunda vinda do Senhor Jesus, ele não virá como homem, mas virá já como nosso juiz. Ele virá nos arrebatar, então ele virá como nosso Senhor, nosso Rei. Mas não pisará na terra, não andará na terra mais como homem, mas como o Senhor, o Todo-Poderoso. Pois ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então, é por isso que é tratado como o arrebatamento, como a segunda vinda do Senhor. Mas não vai haver a terceira vinda, tá? Porque a Bíblia só fala até a segunda vinda. Então, a segunda vinda do Senhor, o advento do Senhor, a segunda vinda, né, de Cristo, são dias de graça e paciência de Deus. Diz Pedro: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todas cheguem ao arrependimento. Por isso que Jesus não voltou ainda, irmãos. Por causa disso. Porque Jesus não quer que ninguém se perca. Ninguém fique de fora na sua vinda. Ninguém fique de fora aí depois se lamentando. Por isso que alguns pensam que ele está retardando, mas não está retardando. 2 Pedro 3,9. Eu não coloquei aqui, mas está em 2 Pedro 3,9 aqui, ó. Não retarda o Senhor, nesse dia, né, diz Pedro, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos que cheguem ao arrependimento, né? O Senhor quer que nós chegamos ao arrependimento, né? Então aqui, não se conformar com esse mundo. Entretanto, vós, irmãos, não estejais vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa.
Então não vivemos nas trevas. Viver nas trevas é o que, irmão? Viver no pecado. Viver no mundo, né, na luxúria, como está em Gálatas 5,16, não viver não vivermos nos desejos da carne. Então aquele que anda nos desejos da carne anda em treva, né? Então esse será pego de surpresa, porque não vai ouvir o toque da última trombeta. Ele vai ver as coisas acontecendo, mas a trombeta ele não vai ouvir, certo? Então a segunda coisa, né, o segundo comportamento do cristão na esperança da volta do Senhor é ser vigilante e sóbrio. Ser sóbrio é o que, irmãos? Ter os pés no chão, a cabeça no lugar, né? Em outras palavras, também podemos colocar como sábio, né? Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios. Do dia por quê? Porque não andamos em trevas, né? Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5,8. Então, ser vigilante sóbrio, comportamento da vinda do Senhor. Não o contrário, irmãos. Tem muitos sem vigiar e andando segundo as suas vontades. Então, isso não é sobriedade. A pessoa que anda segundo as suas vontades é como um homem bêbado, né? Que não sabe o que está fazendo. Já viu aquela pessoa que fica embriagada, que não sabe o que está fazendo? Então, quem não anda segundo a vontade do Senhor, anda em trevas, né? Então devemos andar em sóbrios, né? Sabendo o que está fazendo, sendo orientado por Deus. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, e justa e piamente, né? Com cuidado. Então, vivendo nesse mundo esse mundo, é possível vivermos nesse mundo de pecado, de destruição, de trevas. É possível nós vivemos sóbrio. É possível nós vivemos de forma sem se contaminar com esse mundo, né? De forma justa e piamente, tendo compaixão com o próximo, né, irmão? Não sendo duro de coração, não sendo ignorante, né? Não, eu vou cuidar de mim, ninguém quer salvação, então eles que se danem para lá, desculpa a expressão. Mas não é bem assim. Nós temos que entender que aquela pessoa também ela pode não ter o conhecimento, então temos que ter esperança, temos que ter paciência no Senhor. Então, a terceira coisa, o terceiro comportamento é estar preparado para o conflito. Nós vamos ser confrontados sim, irmãos. Nós vamos receber conflitos. Conflitos vão ser conflitados em todo o tempo. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios. Para quê? Sóbrio, de novo a palavra sóbrios, né? A palavra sóbrios, deixa eu colocar aqui para você. Para você ter uma definição dessa palavra. Olha, para nós termos uma definição dessa palavra, que você vai entender. Sóbrios. A palavra sóbrio tem um significado moderado, contido no comer, no beber, que não se encontra sob efeito de bebida alcoólica, não intoxicado por álcool. Ou seja, não sendo, em outras palavras, sóbrio, não sendo de alguma forma induzido a fazer coisas que não é da sua índole, né? Então, quando a gente está intoxicado, moderado, né? Intoxicado por alguma coisa que nos faz fazer alguma substância que nos faz tomar atitudes, né? Atitudes que não convém, então nós deixamos de ser sóbrios. Mas nós, no entanto, que somos do dia, que não andamos em trevas, sejamos sóbrios, revestindo da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança de salvação. Pois não é contra a carne nem contra o sangue que devemos lutar. Tem gente que está gritando com o próximo lá, falando, você tem que ser assim, ser assim. Não é contra a carne nem contra o sangue. Tem muito crente, mano. Tem crente que tomou um pisão no pé, quer bater, quer lutar, quer espancar, e não é assim. Nós temos que ser sóbrios.
né? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo, das trevas, contra os hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Ou seja, em outras palavras, a nossa luta é na oração, no jejum, na consagração e falar apenas aquilo que o Espírito Santo nos orientar a falar. Se é para falar, nós falamos diante daquilo que o Senhor nos orientar. Se é para ficar calado, ficamos calados. Se é para agir, agimos. Se não é para agir, não agimos. Então, ser sóbrio, em outras palavras, é andar segundo o Espírito Santo de Deus. É andar segundo a vontade de Deus, né? E o quarto, né, irmãos? O quarto comportamento, né? O quarto comportamento ali da esperança da volta do Senhor é estar prontos para a salvação. Porquanto Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não vamos nos irar uns contra os outros. Vamos vigiar. Não vamos ficar irado estou irado com o mundo, estou irado com o nosso governante. Não, não é isso. Vamos orar. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar nossa salvação, vamos buscar levar a palavra para levar a salvação para o próximo, para que sejamos salvos, para que alcancemos o grande dia do Senhor virá, para que alcancemos o grande dia do Senhor, entendeu? Para que alcancemos a salvação do Senhor, para que alcancemos a nossa vitória do Senhor. E vamos lá. Seguindo os tópicos, né, irmãos? Seguindo aqui a nossa lição, para nós já estarmos já encerrando. Estamos aqui, ó. A mutualidade com vistas à parousia de Jesus Cristo. Né? Todos, mútuo, né? Mutualidade significa todos, né? Todos está apercebido, né? Para a segunda vinda do Senhor. Mutualidade, todos estarem sabendo, e a palavra parousia, nós já falamos isso lá na escola bíblica. Quem está participando, né, da escola bíblica, há muitos que não participam por causa do trabalho, por causa não concerne ao horário, nós entendemos. A palavra parousia, como nós sempre já falamos, significa a segunda vinda de Cristo, a volta do Senhor Jesus. Então, parousia significa a segunda vinda, né? Assim como o advento significa a segunda vinda. E eu só vou ver aqui em que termo essa palavra está empregada, porque agora não me lembro mais. Aí eu vou buscar aqui para a gente estar falando aqui para vocês. A parousia, assim como a palavra advento, significa a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra, né, descrita pelo apóstolo Paulo. Então é um termo teológico, né? Então, quando alguém falar com você sobre parousia, significa a segunda vinda do Senhor, né? Ou o advento de Cristo. Advento também é a segunda vinda. Está escrito aqui, ó. Paulo encerra este assunto da iminente volta do Senhor Jesus, conclamando os crentes a ajudar-se mutuamente, ou seja, a ajudar-se uns aos outros. Mutuamente uns aos outros, né? Mutualidade é todos saber. Tem vários, dependendo do texto que está, contexto, né? Pode ter outro sentido, mas aqui mutuamente uns aos outros. Mutualidade com vista à parousia, né? Todos devem saber, né, sobre a segunda vinda de Jesus, traduzindo em outras palavras. Então, conclamando os crentes a ajudar-se mutuamente, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Né? Edificai-vos reciprocamente, recíproca, né? Se alguém recíproca é devolver,
levar de volta, né? Então, se um te ajudou, te estendeu a mão, né? Te deu uma atenção, então você vai fazer o mesmo. Vai dar atenção, vai estender a mão quando for preciso. Se um irmão está orando por você, você vai orar por ele. Então, reciprocamente, é dar de volta aquilo que você recebeu. Então, a oração, orar um pelos outros, é o mesmo sentido de mutuamente. Orar um pelos outros, ajudar uns aos outros, fazendo o bem uns aos outros. É claro que você não vai agir de reciprocidade quando alguém te caluniar, quando alguém te ferir, você não vai fazer o mesmo, que aí já não é o que a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus nos orienta que devemos orar por aquele que nos persegue, aquele que nos fala mal, fazer o bem àquele que nos faz mal. Eu sei que é algo que não é fácil, mas se nós estivermos em Cristo Jesus, andando em Espírito, como diz no livro da Carta aos Gálatas, né, as obras da carne são as obras do Espírito, né? Melhor dizendo, as obras do Espírito são essas, né? Fazer bem que nos faz mal, ser longânimo, ser paciente, amor, paz, mansidão, longanimidade, obra do Espírito. Então, quando devemos ser recíprocos ou agir com reciprocidade, né? Orando pelos outros, fazendo bem sempre, jejuando pelos outros, e ajudando uns aos outros. Quando não devemos ser recíprocos ou agir com reciprocidade, quando alguém nos fere, quando alguém nos calunia, não vamos fazer o mesmo, né? Que a palavra de Deus não nos orienta assim, como também estás fazendo, né? Então, a orientação do Senhor para nós é essa. E continuando aqui o texto, né? Falando da mutualidade com a vista a parousia de Jesus, diz assim: os crentes de Tessalônica tinham reputação de se amarem mutuamente, ou seja, amar uns aos outros, e de serem devotos uns aos outros, tendo comunhão nas coisas pertencentes a Cristo, ou seja, eles tinham um bom comportamento nessa área. Podemos edificar-nos reciprocamente, avançando para uma vida mais santa e, sem dúvida alguma, mais frutífera, né? Mais frutífera na obra do Senhor. O mundo está contra nós, mas o nosso dever e privilégio como crentes é edificarmos reciprocamente, né? O mundo está contra nós, mas o nosso dever, o mundo quer dizer, irmãos, é o sistema, é o mundo, os ímpios, aqueles que não querem o Senhor mais, mas se voltam contra nós, enfim, principalmente Satanás. O mundo, Satanás está contra nós, mas o nosso dever e privilégio como crente é edificarmos uns aos outros. Então vamos ajudar uns aos outros fazendo o bem. E a conclusão dessa lição termina com 3 perguntas para reflexão. A primeira pergunta: você crê na doutrina da volta de Cristo? Você pode responder isso aí nos comentários desse vídeo. Como tem sido a sua postura como alguém que espera a volta de Cristo? Como tem sido a sua postura como alguém que espera a volta de Cristo? Como você tem se comportado? Como você tem agido? O que você tem feito? Na sua opinião, o que falta para Jesus voltar? Então, são tudo textos para reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloque aí no áudio. Provavelmente eu vou publicar isso. Para eu publicar isso, não tem como eu colocar no WhatsApp, porque o vídeo é muito grande, né? A não ser que eu consiga converter o arquivo em algum formato mais compacto, mas aí talvez a qualidade de som, de imagem não vai ficar muito boa. Então eu devo publicar isso no YouTube e vou compartilhar o link com vocês para vocês abrirem no YouTube. Aí vai ficar melhor para vocês assistirem.
Então vocês botem sua pergunta lá, suas questões lá, certo? E alguma dúvida, entre em contato, tá, irmãos? E esse vídeo vai ficar disponível para os irmãos da nossa congregação e também, como vai estar no YouTube, outras pessoas também vão poder assistir, né? Você pode dar o seu like lá, se quiser, mas a intenção não é essa, não é atingir likes, né? Mas a intenção é levar, né, esse estudo para vocês, já que nós não estamos podendo ir para a congregação por enquanto das aulas, que na verdade deveríamos já estar nas aulas, né, nas cartas de Timóteo, né, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Mas cremos no Senhor que vai dar tudo certo e que Deus está conosco, né? Vamos orar então para estar encerrando em nome de Jesus. Senhor, aqui te agradecemos por mais essa manhã. Estamos aqui nesse estudo, na sua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando esta pessoa que alcançou esse estudo. Que eu possa estar compartilhando. Que também eu aprendo, Senhor, muito com esses estudos, com a meditação da palavra. Que o Senhor possa estar abençoando o seu povo nesse dia de crise, nesses tempos de crise, em que estamos vivendo isolados, para que não venhamos contaminar e nem nos contaminar e nem disseminar o vírus, esse vírus do Covid-19, né, que é o coronavírus. Nós sabemos que na tribulação devemos ser perseverantes. Se o Senhor permitiu que isso viesse sobre nós, é porque o Senhor quer nos mostrar algo, quer provar a nossa fé, quer que nós nos voltemos para o Senhor. Talvez muitos de nós poderiam estar nessa fase de apostasia, e isso é um despertamento, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor cuide do seu povo, cuide de nós, ó Deus da glória, e as igrejas que estão abrindo as portas, que venham seguir as recomendações de não estar aglomerando, tendo seus cultos, assim como nós estamos vendo. Muitos pastores estão abrindo a igreja sim, mas estão sem os seus membros, estão atendendo apenas algumas pessoas, sem aglomerar, dando orientações e dando seus cultos online, aqueles que podem. Glórias a Deus que o Senhor não tem deixado que o Senhor não tem deixado o seu povo de fazer a tua obra, mesmo que online, tendo em vista que a maioria das pessoas hoje em dia tem acesso à internet. Graças a Deus por isso, Senhor. E nós te agradecemos e esperamos, meu Pai, que o Senhor logo, nós cremos que essa situação vai se findar e que nós vamos poder estar novamente com nossos irmãos cultuando, né, em comunhão lá na igreja, todos nós juntos louvando e clamando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. E aproveitando aqui a oportunidade, siga as orientações, irmão, do Ministério da Saúde, né, que é muito importante, né? Siga as recomendações, fiquem em casa, só saiam em caso de extrema necessidade mesmo. E se você estiver doente, tiver que sair, use a máscara, higienize as mãos, amém? Em nome de Jesus, agradecemos, Senhor. Amém.